E aí, pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui mais uma vez, agora para realizar a correção do simulado do segundo ano. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucas, conhecido como Professor Chulapa, sou professor de Matemática e Física. Me siga no Instagram e no TikTok. Neste canal nós falamos muito sobre esses dois assuntos, matemática para o ensino fundamental e física para o ensino médio, que são as disciplinas que eu leciono na escola em que eu trabalho, beleza? Então, nesse vídeo nós vamos fazer a correção da prova do segundo ano. O tema da prova foi a primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, vamos embora? Então, pessoal, vamos lá, vamos corrigir a prova aqui. Nesse vídeo eu fiz um esquema mais diferente aqui, já coloquei todas as questões aqui na tela. Beleza? Vamos lá então, ó. Considere uma garrafa ah, térmica fechada. Cadê minha canetinha aqui? Com uma certa quantidade de água em seu interior. A garrafa é agitada fortemente por um longo período de tempo. Ao final desse período, pode ser que a temperatura da água aumenta, pois os choques entre as moléculas gera calor. Pessoal, muita gente errou essa questão. Pessoal, ela realmente aumenta, né? Então, as outras que não aumentam, a gente tem que descartar já. Mas ela não aumenta pelo choque entre as moléculas. Lembra que em um gás ideal, né, numa transformação de gases, né, as moléculas são consideradas moléculas elásticas, não é isso? Moléculas que não têm atrito entre elas. Então elas batem, né? E não tem nenhum tipo de atrito entre elas, não tem perda, não tem aumento de calor, nada disso. São consideradas moléculas elásticas. Eu falei isso em aula, falei que era importante, né? Então, essa daqui não pode ser, não é o aumento de moléculas. Aumenta, pois o ato de chacoalhar aumenta a energia interna da água. Aí sim, né, pessoal? Se aumenta a energia interna da água, né? As moléculas elas vão ficar mais agitadas, obviamente, vai aumentar a energia interna da água e você tem que lembrar que a energia interna, né, o ΔU, ele depende exclusivamente da temperatura, né? A fórmula é essa daqui, ó, 3 sobre 2 nRT, né? Ou 3 sobre 2 pressão vezes volume, não é isso? Como nRT são constantes, né? O número de mols não vai variar, o R é a constante dos gases, só depende da temperatura, falei isso em aula, questão de graça, alternativa B. Aumenta, pois o ato de chacoalhar aumenta a energia interna da água. Muita gente errou isso aqui, confundiu, mas tudo bem. 2. Um gás ideal sofre uma transformação. Olha lá, olha o que ele diz. Absorve 50 calorias de energia na forma de calor, certo? Ou seja, vamos anotar. Absorve. Se eu estou absorvendo calor, eu estou recebendo calor, qual é o sinal desta grandeza, né? Desta energia, lembra que tudo é energia, né? Na nossa primeira lei da termodinâmica. O sinal é positivo, né? Porque eu estou recebendo calor, né? Então é 50 calorias. E expande-se, realizando um trabalho de 300 joules. Lembra que eu falei expandir? Nossa, eu estou relaxado, eu estou positivo. Então, quando o gás se expande, ele está realizando um trabalho positivo, não é isso? Então, o trabalho que você pode chamar de tal ou W, tá? Tal é aquela letra grega assim, né? Tipo um J assim, é um tal. Eu gosto de chamar de W porque às vezes os alunos confundem com temperatura, né? Confundem com tudo. Então eu uso W. Então, 300 joules. Sabe, considerando uma caloria igual a 4,2 joules, a variação interna do gás pessoal, tranquilo, né? Só tem que converter tudo na mesma unidade de medida. Ele quer saber em joule, vou transformar a única coisa que não está em joule em joule, que é o calor. Então eu sei que uma caloria são 42 vezes 10 a menos 1 joules, vamos trabalhar com potência de base 10. 50 calorias, ou 5 vezes 10 a primeira calorias, são x joules, certo? Então x vai ser 42 vezes 5, 5 vezes 2, 10 vai 1, 5 vezes 4, 20, certo? Mais 1, 21. Vezes 10 a zero, não é isso? Porque 1 menos 1 dá zero. Então é 210 joules. E aí eu lembro, né, da minha primeira lei da termodinâmica que diz que, né, deixa eu só organizar aqui, nós estamos fazendo esse exercício aqui, né? Beleza? A minha primeira lei da termodinâmica diz que a variação interna, né, a minha variação da energia interna é igual a calor menos o trabalho, não é isso? Essa é a fórmula. Então, ΔU, a variação da energia interna vai ser 210, que é a caloria, que era 50 cal, menos o trabalho, que é 300, não é isso? Opa, olha lá. É isso mesmo, menos, né, da fórmula, e o trabalho é 300, menos 300, isso vai dar negativo, né? ΔU igual a menos 90 joules. Ou seja, esse gás aqui está resfriando, não é isso? Porque a minha variação da energia interna é negativa, consequentemente, a temperatura também está diminuindo. Então, menos 90, letra D de dado. Questão tranquila, beleza? Nada diferente do que a gente trabalhou em sala. Aliás, meus alunos sabem que eu posso ser muita coisa, vocês podem me chamar de muita coisa, menos injusto. Perdão. Menos injusto. Eu sou muito justo.
faço questões que muito parecidas, o que eu passei na aula, se não até idênticas, né? Então, foi assim que eu aprendi, foi assim uma forma que um professor meu da FATEC fazia isso. Eu achava fantástico, porque ele passava a lista de exercícios, você tinha que entregar a lista de exercícios, né? E se você entregasse estudando, né? Não copiando do colega, você ia conseguir fazer a prova, e é exatamente o que eu faço, né? Não idêntico, né? A maioria das vezes não até coloco questões idênticas, né? Essa eu tentei mudar um pouquinho, para também forçar o aluno a pensar, né? Porque os alunos já estão pegando essa manha e estão decorando a questão, então não adianta nada, né? Então agora eu estou mudando um pouquinho, mas são questões bem parecidas. Ou seja, se você fizer o trabalho, se você fizer as questões em sala de aula, prestar atenção, se você fizer as questões do livro que a gente faz em sala, você consegue fazer tranquilamente, beleza? Então olha lá, qual é a variação de novo da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão isotérmica. Aqui ele deu várias palavrinhas importantes. Ora, pessoal, se o trabalho está sendo feito sobre o gás está recebendo esse trabalho, né? Ou seja, o gás está sendo comprimido, certo? Se o gás está sendo comprimido, a gente viu isso. Lembra lá no êmbolo, né? Vou até desenhar ele aqui, vai ficar feio, mas tudo bem. Lembra lá no nosso êmbolo? Nós temos aqui um cilindro, certo? O cilindro, e aqui eu tenho um êmbolo, né? Lembra disso? Tem um êmbolo, a gente fez várias vezes esse desenho em sala de aula, né? Um êmbolo móvel, e aí eu estou aplicando uma força para baixo, né? Ou seja, eu estou comprimindo o meu gás, certo? Aqui nós temos o nosso gás ideal, certo? Eu estou comprimindo esse gás, certo? Tem uma força aqui. Se eu estou comprimindo, o meu trabalho é negativo, né, pessoal? Compressão, trabalho negativo. E isotérmico significa que a temperatura é constante, certo? Então, pessoal, nem precisava fazer conta, pessoal. Se a temperatura é constante, ela não varia, certo? Portanto, o ΔT, né, a variação de temperatura, é zero. E se a variação de temperatura é zero, pessoal, consequentemente, a variação da energia interna, que está totalmente relacionada à temperatura, também é zero. Muito facinho essa questão, né? Nem precisava prestar atenção no trabalho e tal, era só você ver que era uma compressão isotérmica, a variação da energia interna era zero. Tranquilo, alternativa C, de Corinthians. A primeira lei da termodinâmica diz a respeito a. A primeira lei da termodinâmica diz respeito a. Pessoal, primeira lei da termodinâmica, ΔU, energia, é igual a calor, energia, menos trabalho, energia. Ou seja, conservação energética, né, pessoal? Conservação de energia. A minha energia estava em forma de energia interna, ela se transforma em energia térmica ou em trabalho, né? Quanto uma aumenta, uma dessas tem que diminuir e assim vai. É um equilíbrio, é uma balança, né? Conservação energética. Na física e na química, nada se cria. Tudo se transforma, não é isso? Letra D, conservação de energia, outra questão de graça, tá? 5. Considere a seguir considere as proposições a seguir sobre transformações gasosas. Numa expansão isotérmica, a pressão aumenta, pessoal, estou expandindo. Eu estou diminuindo a pressão, né? Lembra que pressão é igual a força por área, né? A força agora, ó, o meu êmbolo está subindo, né? A minha área está aumentando, então a pressão diminui, não é isso? Errado. 2. Numa compressão isobárica, ou seja, agora a pressão é constante de um gás, a sua temperatura aumenta. Será, pessoal? Eu não estou aumentando a pressão, né? Então, se eu não estou aumentando a pressão, a temperatura não aumenta, né, pessoal? Não pode aumentar. Numa expansão adiabática, essa daqui já era uma transformação mais específica, sua temperatura absoluta diminui. Numa expansão adiabática, sua temperatura diminui. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que numa expansão adiabática, onde não há, né? Adiabática significa que não há calor, não há troca de calor com o meio, não é isso? Então, se a gente olhar a nossa fórmula, não é isso? O Q é zero, não é isso? Então, fica ΔU é igual a menos o trabalho, certo? Pessoal, um- uma expansão, o que que acontece? Esse trabalho, cuidado que esse menos aqui é da fórmula, tá? Não confunde. Esse menos aqui é da fórmula. Esquece, o trabalho pode admitir um valor positivo ou negativo, certo? No caso aqui, o que que acontece? O nosso o nosso trabalho é positivo, não é? Porque é uma expansão. O W é maior do que zero, é uma expansão, o trabalho é maior do que zero. Portanto, pessoal, o que que eu posso concluir com isso? Então, ó, eu vou falar aqui ΔU
é igual a menos o trabalho, certo? Menos o valor do trabalho. Ou seja, o valor que ΔU vai assumir é o contrário do trabalho, né? Ele vai assumir um valor negativo. Se o W é maior do que zero, é positivo, o ΔU, consequentemente, né? O ΔU será menor do que zero. Ou seja, se o ΔU é menor do que zero, a temperatura realmente vai diminuir, né? A variação de temperatura também diminui. Essa está certa. Alternativa C de Corinthians, juro que não é de propósito, tá bom? É totalmente aleatório. É a correta, porque somente a 3 é a correta. Numa expansão adiabática, a temperatura diminui. Por quê? Porque o trabalho vai ser maior do que zero e o sinal da variação interna vai ser o contrário do trabalho. Então, a variação interna é negativa, consequentemente, o trabalho é negativo. Tranquilo, né? 6. Enquanto se expande, um gás recebe calor de 100 joules e realiza o trabalho de 70 joules. Ele se expande, obviamente, ele está realizando o trabalho. Agora, ele recebe o calor, esse sinal é negativo, né? Se ele está recebendo calor, perdão. Ele está recebendo calor é positivo, né? Recebendo calor é positivo. Se eu estou cedendo calor, aí é negativo, estou perdendo temperatura, não é isso? Então, calor é 100 joules, trabalho 70, né? Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás, então vamos ver, ΔU é igual a Q menos W, ΔU é igual a Q, que é 100, menos 70. ΔU é igual a 30 joules, positivo. Portanto, a variação está aumentando. Se a variação da temperatura está aumentando, também aumenta a energia interna do gás, enquanto em 30 joules. Tranquilo, de novo, C de Corinthians. Daqui a pouco tem jogo, inclusive, no horário que eu tô gravando, 7h30, 8 horas tem Coringão. Dia dos namorados é dia de Coringão. Graças a Deus que a minha queridíssima companheira, futura noiva, futura esposa, te amo, amor, ela é corintiana roxa igual eu, então vamos nos deliciar assistindo o Coringão. 7. Como consequência da compressão adiabática, agora, compressão adiabática, o trabalho é negativo. Trabalho negativo, certo? O que mais que eu posso concluir? Se o trabalho é negativo, o que eu concluí aqui? Que a variação da energia interna é positiva. Se a variação da energia interna é positiva, variação da temperatura é positiva, certo? E aí a gente pode lembrar do seguinte também, né? Que da fórmula da energia interna, né? O U, né, que é a energia interna, é 3 sobre 2 PV, não é isso? Certo? PV. E a gente já sabe que PV igual a nRT. Conhece essa fórmula? Pobre Verdão. Não resistiu ao timão. Meus alunos estão carecas de saber, né? Essa fórmula, porque eu gosto de repetir, porque aconteceu uma coisa chata em março lá, que o poderoso time da Crefisa não aguentou o Coringão, né? Então, pobre Verdão, não resistiu ao timão. Então, isso aqui também é nRT, mas no caso, eu quero saber de pressão e volume, certo? Pressão e volume. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ou então, também podemos colocar aqui o PV igual a nRT, ó. PV igual a nRT. Como que eu vou demonstrar para vocês de uma forma mais clara? Vou passar esse T para baixo. E, ó, NR são constantes, certo? NR são constantes. O número de mols não varia. Aqui é uma constante, então isso daqui tem que ser igual a uma constante. Esse K aqui é uma constante, tá? Ou seja, se é uma constante, pessoal, certo? Se é uma constante, a temperatura aumenta, certo? O volume, ele está falando que é uma compressão, diminui, certo? Numa compressão, o volume diminui. Eu estou cada vez mais diminuindo a área, eu tenho menos volume. E para se manter uma igualdade, para isso ser constante, a minha pressão tem que aumentar, beleza? Então, também concluo que a pressão também aumenta, certo? A pressão vai aumentar, certo? Então, vamos ver isso aqui, ó. Densidade. Você tinha que lembrar que densidade é igual a massa por volume, não é isso? Massa por volume. A massa, se os mols não variam, a massa também não. Então, você tem que olhar densidade, você tem que olhar a densidade e o volume. Bom, a densidade do gás aumenta? Bom, se o volume está diminuindo, nesse caso aqui são inversamente proporcionais. A densidade está aumentando. Só que ele falou que a temperatura diminui. Opa, a temperatura aumenta, não é, pessoal? A variação da temperatura maior do que zero. Então, essa não pode ser. A densidade do gás e sua temperatura diminuem. Tá errado também. A densidade do gás aumenta e a sua temperatura permanece constante? Não, ela aumenta. A densidade do gás e sua temperatura aumentam. Letra D. Letra D. De dado, né? Oh, meu Deus, eu não sei mexer na minha luz digital. Esse negócio de ser youtuber é difícil, viu? Letra D de dado. Beleza? E por último, só para concluir, a densidade do gás e sua temperatura permanecem constantes, não pode ser.
8. Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, ou seja, ΔU, a gente já sabe que o ΔU é igual a zero, não é isso? Expansão isotérmica. Então, ó, a gente pode colocar aqui, ó, ΔU é igual a Q menos W. Se o ΔU agora é zero, o que eu posso concluir? Que o trabalho é igual ao calor, né? Não é isso que eu posso falar? A energia, né, ela se transforma totalmente em calor ou em trabalho. Então vamos pensar. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão. Corretíssimo, corretíssimo. Exatamente isso que essa fórmula está falando. A alternativa A, só vamos confirmar aqui. Não troca energia na forma de calor com o meio externo. Mentira, porque o que existe. Não troca energia na forma de trabalho. Mentira. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual à variação da energia térmica do gás, não, porque a energia térmica é zero, e o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna do gás. Errado. A alternativa correta é a A, conforme eu já disse para vocês aqui. Obviamente, né? Se o ΔU é igual a zero, o meu trabalho vai ser igual ao calor, né? Então, as energias elas vão se transformar em trabalho automaticamente. Beleza? O meu calor vai se transformar em trabalho. 9. Um gás recebe um trabalho, recebe. Se ele recebe, ele está sendo comprimido, certo? Recebe um trabalho, ou seja, o trabalho é negativo, de 2.100 joules, sofrendo uma transformação isotérmica, ou seja, ΔU é igual a zero, sendo o equivalente mecânico do calor igual a 4,2 joules por calorias, tá? Pessoal, o que é o equivalente mecânico, tá? Basicamente, pessoal, o que é o equivalente mecânico? O equivalente mecânico nada mais é do que a capacidade desse trabalho ser transformado em forma de calor, né? Porque a gente já sabe que o ΔU é igual a zero, então a gente sabe, né, na mesma fórmula, que o trabalho vai ser transformado em calor. E aí, ele tem um valor. O que ele está falando aqui? Ó? Que 4,2 joules por caloria. A capacidade, né? A cada 4,2 joules eu gero uma caloria. Então, quanto será que será o meu equivalente mecânico para 2.100 joules? Pessoal, regra de 3. Se 4,2, ou eu posso falar 42 vezes 10 a menos 1 joules geram uma caloria, tem a capacidade de transformar em uma caloria em forma de calor, 2.100, que pode ser 21 vezes 10 ao quadrado, joules são quantas calorias? Então, ó, x vai ser igual a 21 vezes 10 ao quadrado, dividido por 42 vezes 10 a menos 1, certo? Olha lá, eu já sei que isso daqui, ó, vai dar 21 por 42, vamos fazer. Isso vai dar 0,5, né? Porque eu posso simplificar por 2. Nem preciso fazer. 0,5 vezes 10 à terceira. Olha, é 2 menos menos 1. 10 à terceira. 0,5 vezes 10 à terceira, né? Mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos menos 1, 3. Ando 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Vai ficar 500, né? 500 cal, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado calorias. A alternativa A, de amor, certo? Para finalizar, outra questão de graça. No filme Kenoma, uma das personagens, não sei se é Kenoma ou Kenoma, tá? Uma das personagens, Linneu, é um artesão que sonha construir um motor que não precise de energia para funcionar. Se esse projeto tivesse sucesso, estaria necessariamente violada a lei da conservação da energia, né, pessoal? Não dá, né? Não dá para criar nada, tudo se transforma. Então, por exemplo, numa máquina, num carro, né, o que que acontece? A gente tem um combustível, né? Um combustível para ocorrer a combustão, não é isso? Lá no nosso carro. Ou seja, a energia térmica, né? Essa combustão gera um trabalho que é realizado em forma de movimento, lembra? Olha lá como é legal. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, sempre. Então, o trabalho gerado por essa combustão gera o deslocamento do seu carro, certo? Pessoal, é isso. Provinha super tranquila, como eu disse para vocês que ia ser. Fizemos a correção aqui sem edição, sem aumentar a velocidade do vídeo em 25 minutos, provavelmente vai ficar um pouquinho mais rápido com a edição, ou seja, provinha tranquila para quem estudou, beleza? É isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Meus alunos, se tiver alguma dúvida, me procurem na escola, me chamem no WhatsApp, me chama aqui no meu Instagram ou no meu TikTok. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal. Sou um professor aí que está tentando crescer nas redes sociais e no YouTube, me levando um conhecimento para todos, beleza? Se você precisa de aulas particulares para
conseguir aí passar nesse semestre, né, melhorar sua nota, não deixa para a última hora, não deixa a água bater na bunda, né? Já começa a tentar melhorar sua nota desde já, começa a tentar entender a matéria para você acompanhar. Me chama que eu posso te ajudar. E se você é um vestibulando ou vai fazer um vestibulinho, não sei qual que é o nome dessa palavra, vou chamar de vestibulando também, para escolas técnicas, né? Também espero que você já tenha começado a estudar. E se você quiser dar um reforço, né, nas exatas, eu posso te ajudar. Me chama no Instagram, o link tá na bio do meu WhatsApp, a gente pode te ajudar, beleza? Obrigado mais uma vez e um abraço.